Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo muito especial, que é um vídeo falando sobre os batons da Bruna Tavares, os batons líquido de efeito mate da Bruna Tavares, do Pausa para Feminices. Eu digo que é um vídeo muito especial porque quem acompanha a Bruna sabe que esses batons estão sendo produzidos há bastante tempo, então as fãs da Bruna, assim como eu, estavam ansiosas para conhecer. Eu comprei 4 das 5 cores, eu apenas não comprei um tom de vermelho, porque vermelho é uma cor que eu acabo não usando muito e eu tinha comprado há pouco um vermelho da Dylos, o Cabaré, então eu resolvi não comprar o vermelho. Mas eu comprei todos os outros, comprei o Morgana, o Glinda, o Gaia e o Poema, e então vou fazer uma resenha bem completa, já garanto para vocês que vai ter comparação, então vou mostrar um pouquinho sobre eles, vou comparar com outras cores de batons famosos para que vocês possam ver como são as cores, vou mostrar como fica na minha boca também e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Antes de mostrar como o produto fica na boca, as cores, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu achei deles. Eu comprei no site da Tracta, comprei com o frete e Sedex, não foi nem o PAC, nem o Sedex, foi o intermediário, e demorou 5 dias para chegar na minha casa. Eu achei que valeu a pena porque a diferença entre o PAC e o e-Sedex foi de apenas R$2, e eu tinha comprado já no site da Tracta o batom Hermione até da Bruna, e eu comprei pelo PAC e demorou um pouco mais, demorou uns 12 dias, 10, 12 dias mais ou menos. E com o Ecedex, então, demorou só 5 dias, então fica a dica pra vocês, a diferença era de R$2, então eu achei que valeu bem a pena. Os batons líquidos de efeito mate da Bruna custam R$23,90 cada, também achei que pelo tamanho e pelo produto em si, eu achei que valeu a pena, porque tem alguns outros batons líquidos que costumam ser 29 ou até um pouco mais, né? E eu achei então que pelo tamanho, deixa eu mostrar, fazer uma comparação pra vocês. Esse é o tamanho do batom dela e esse aqui, por exemplo, é o tamanho do batom da Dylos, ó. Essa é a diferença. E esse aqui é o da Vult. Eu vi que ela fez uma comparação no Instagram dela, a Bruna, falando que até o da Vult tem um pouquinho mais, o da Vult tem 6. Uma das coisas que mais me chamou atenção, assim, foi quando eu abri o produto, como ele é líquido. Quando você passa o batom na boca, parece um gloss, tem um efeito realmente muito líquido. Eu, de início, até me assustei um pouco, porque eu não sabia que eles eram tão líquidos assim. Eu estava acostumada com os batons da Vult, da Dylos, que o da Dylos é super seco, né? Seco até demais. Mas o da Vult já é um pouquinho, né, seco, meio molhado. O da Bruna, ele é totalmente molhado na hora que você passa, como se fosse realmente um gloss. Mas isso também facilita a aplicação. Pelo menos eu achei que é mais fácil você aplicar o produto quando ele é mais líquido do que quando ele é muito seco, como é o caso do batom da Dylos. Então você aplica, ele é bem molhado, mas ele vai secando e vai ficando mate. Então, os batons Glinda, que é esse que eu tô usando, e o Gaia, que é o mais claro também, eles são bem mais fáceis de aplicar. Super fáceis, você consegue de primeira, não tem problema, não borra, não mancha. Estes outros dois aqui, o Poema e o Morgana, são um pouco mais chatinhos. Especialmente o Poema. Eu achei o Poema, assim, pra dar uma cobertura uniforme, eu achei um pouco mais difícil, assim. Em alguns lugares ele ficou um pouquinho mais claro. Esse daqui eu fiz com um lápis, eu tenho um lápis dessa cor, então consegui contornar e ficou mais fácil de aplicar e de ficar uniforme. Mas acho que é meio normal, né? Normalmente os tons escuros são mais difíceis de ser aplicados do que os tons claros. O meu xodó, o que eu mais gostei é o Glinda, que é esse que eu tô usando. E desculpa a iluminação, mas eu tô gravando de noite, vim aqui. Hoje eu testei durante a tarde e resolvi gravar de noite porque eu queria vir o quanto antes falar pra vocês sobre os batons e sobre o que eu achei. Então a iluminação talvez não esteja das melhores, mas eu espero que vocês consigam ver. Essa primeira cor é o Poema, da Bruna. Esse daqui é o Flat Out Fabulous e esse daqui é o Heroine, da MAC. Dá pra perceber que o Flat Out e o Poema se parecem bastante, embora o Poema seja um pouquinho mais forte, tenha uma misturinha assim, mas eles se parecem bastante.
Esse daqui é o Hermione, também da Bruna, esse daqui é o Glinda e esse daqui é a cor número 2 da Vult. Muita gente pergunta se o Hermione, que é esse daqui, e o Glinda são parecidos. Olha, eles são parecidos, mas o Hermione, ele é um pouco mais escuro, ó. Dá pra perceber que ele fecha mais do que o Glinda, mas ainda assim eles são bastante parecidos. Esse daqui é o Mascavo da Dailus, esse daqui é o Morgana da Bruna e esta daqui é a cor número 8 da Vult. Olha como eles são bem parecidos, o 8 e o Morgana. O problema só é que o Morgana, ele é mais chatinho pra fechar, ó. Você pode ver que no meio ele fica um pouquinho mais claro, ele não é tão uniforme quanto o 8 da Vult, né? E o Mascavo já muda um pouquinho, não é tão parecidos. Aqui nós temos então o Gaia e esse daqui é o Sissone da Dailus. Eu até coloquei um outro glossinho ali para comparar, mas não são parecidos não. Então essa aqui é a cor Gaia e essa aqui é a Sissone da Dailus. Eu vou mostrar para vocês nas embalagens, porque talvez algumas pessoas não conheçam as embalagens destes batons que eu mostrei agora para vocês. Esse daqui, então, é o Glinda, que se parece bastante com o Sissone da Dailus. Embora aqui na embalagem não pareça tanto, vocês viram perto da mão que se parecem. Não são iguais, né, gente? Assim, são tons parecidos, né? Tô só mostrando algumas opções ou comparando para quem já tem, por exemplo, o Sissone em casa, tá? Então, este daqui é o Mascavo da Dailus, também é uma cor nova, chegou recentemente ao mercado. Esse daqui é a cor número 8 da Vult e esse daqui é o Morgana. Olha, a 8 da Vult e o Morgana são bem parecidos, realmente. Depois nós temos então o Poema, que se parece bastante com o Flat Out Fabulous. E o Heroine da MAC, eu tenho o lápis, que foi que eu mostrei pra vocês na mão aqui. Fiz este risquinho, mas vocês sabem que o Heroine é um pouco mais roxo, né? Mas o Flat Out e o Poema se parecem bastante. Por fim, o Glinda, que é a minha cor preferida, que eu já falei que é que tá nos lábios, esse daqui, com o 2 da Vult e com o Hermione também da Bruna. O Hermione, como eu disse pra vocês, ele fica um pouco mais escuro do que nos lábios mesmo, e o Glinda puxa um pouquinho mais pro cinza. Queria falar um pouco então sobre como os batons da Bruna se comportam na boca. Eu gostei muito das cores mais claras, gostei bastante desse daqui. Eu usei ele hoje de manhã, eu fui almoçar e ele permaneceu na boca, assim, não é aquele batom que você tem que ficar com medo se ele vai borrar ou se ele não vai, até pelo tom que ele é mais claro, então ele vai saindo de uma maneira mais discreta da boca. Ele tem uma duração ok, assim, não é a melhor duração do mundo, mas para um batom mate, ele durou bem, assim, como eu disse, eu apliquei de manhã, almocei, e lá por umas 2 horas da tarde por aí, o batom já estava saindo, né, mas eu achei até ok, não é assim uma longa duração, mas não é uma duração ruim. Então, eu observei que esses batons mais claros são mais fáceis de aplicar e também não mancham a boca e vão saindo de uma maneira discreta. O que não acontece com os batons mais escuros. Eu tive um pouco de dificuldade para aplicar o Poema, mas isso é questão de prática também, gente. Quando eu comecei a usar os batons da Vult, que foram os primeiros batons líquidos mate que eu usei, também no início tive um pouquinho de dificuldade com as cores mais escuras, mas depois me adaptei e hoje eles são os meus favoritos. Os batons da Vult, eu gosto bastante deles. Então o Poema eu tive um pouco de dificuldade para manter uma cor uniforme,
porque eu notava que no meio ele ficava mais rosado e nas pontas, nos cantos, ele ficava um pouquinho mais roxo. Então, se vocês seguirem essa minha dica de aplicar uma camada, deixar secar, aplicar a próxima, deixar secar, vai ser muito mais fácil, porque na primeira vez eu tentei misturar e cada vez que eu misturava eu tinha dificuldades. Misturar no sentido de fazer assim com a boca. Então essa é uma dica, não façam assim com a boca, que vai ser mais fácil de vocês terem uma cor uniforme. Ao mesmo tempo que ela é um pouquinho mais difícil de aplicar, ela fica muito linda na boca e ela chama atenção, ela é uma cor bonita, assim, então é mesmo questão de prática. Eu queria falar sobre o Morgana, uma coisa que aconteceu. Eu utilizei ele e depois de 3 horas eu percebi que ele começou um pouquinho a craquelar. Mas isso só aconteceu com esse daqui, que é o batom mais escuro. Ele deu uma craqueladinha e começou um pouquinho a esfarelar. Eu, inclusive, fiz uma foto pra mostrar pra vocês. Vou deixar aqui como que o batom ficou. Então, depois aí de umas 3, 4 horas de uso. Isso me incomodou um pouco, porque eu uso o batom 8 da Vult, que é essa cor bem parecida, e eu costumo usar, assim, pra festas, casamento, e ele dura mais. Então, assim, na questão de duração, o da Vult foi um pouco melhor do que esse. O da Vult não craquela, eu não preciso me preocupar, e esse daqui eu percebi, então, assim, que por ser um pouquinho, ter uma textura um pouquinho mais seca, ele acabou, ao longo do tempo, dando essa craquelada, assim. Então, isso, como eu disse, não aconteceu com os outros, mas aconteceu com essa cor. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês também, que eu percebi que as embalagens, elas são super bonitas, assim, mas algumas embalagens, o acrílico veio um pouquinho arranhado. Não é uma coisa que me incomode, porque é só uma embalagem, eu não vou ficar mostrando os batons por aí, e eles vão ficar aqui na minha bancada, mas me chamou a atenção, assim, que algumas embalagens vieram um pouquinho arranhadinhos, assim, não sei se foi do transporte, de bater uma na outra, mas tanto na parte preta quanto na parte transparente ela tava um pouquinho arranhada, assim. Enfim, isso é só realmente pra fazer uma resenha completa e comentar com vocês todos os detalhes do batom. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. De uma maneira geral, os batons da Bruna são bons, sim. Eles são bonitos, eles são fáceis de aplicar, por conta dessa textura mais líquida que possibilita, então, fazer correções. E disparado, assim, se eu fosse comparar eles com os da Dylos, eles são melhores do que os da Dylos. Porém, com a Vult, eu acho que o 8 da Vult, por exemplo, é mais fácil de aplicar do que o Morgana. Mas o Glinda e o Gaia são cores que ganharam meu coração e que são realmente muito fáceis de serem aplicadas e têm uma duração muito boa. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo pra vocês. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal e também vocês podem me seguir nas redes. Os meus contatos estão todos aqui embaixo, meu Instagram, onde eu sempre posto novidades, meu Snapchat, o blog, enfim, tudo aqui embaixo. Espero que vocês realmente tenham gostado. Um beijo de Glinda e até mais!